Me fala uma coisa, você tem tontura quando abaixa e levanta? Ou quando mexe a cabeça? Deixa eu adivinhar, você foi no médico e o seu diagnóstico foi labirintite, não foi? Meu nome é Kenia Chaves, sou médica otorrinolaringologista e otoneurologista, que é o médico especialista em tontura. E hoje vim aqui te explicar o que significa essa labirintite. Tontura é falta de equilíbrio, e você já parou para pensar como que o nosso corpo faz o nosso equilíbrio? Ele é feito através de 3 sistemas principais e o cérebro. Esses sistemas são o labirinto, que é o ouvido interno, a visão e a propriocepção, que é basicamente o tato, principalmente do tornozelo, mas também do joelho, do quadril, enfim. É um sistema do nosso corpo que fala pra gente qual é a posição do nosso corpo, mesmo se a gente estiver de olho fechado. E além disso, a gente tem o cérebro coordenando todos esses sistemas e órgãos. Portanto, quando uma pessoa tem tontura, é porque algum desses sistemas ou órgãos não está funcionando bem. As doenças do labirinto são chamadas popularmente de labirintite e são uma das causas possíveis de tontura. Mas alterações nos outros órgãos e sistemas que eu falei podem também ser causa de tontura e não devem ser esquecidos durante a investigação do sintoma do paciente. Mas e aí, doutora, como eu faço quando eu tiver com tontura? Eu vou dividir o tratamento da tontura em 2 partes. Na crise de tontura e depois da crise. Na crise de tontura, a orientação é que você se deite e fique olhando fixamente para um objeto que está parado. Ou seja, não é para fechar os olhos como a maioria das pessoas fazem. E é importante que a cabeça fique bem parada, movimentando o mínimo possível. Falando de remédios, nesse momento é indicado que você tome um remédio para enjoo, que você já tomou outras vezes, já sabe que não tem alergia nem efeitos colaterais importantes. Aí você aguarda a crise e a tontura passar. Se não passar com essa medicação, aí sim você deve ir no hospital, no pronto-socorro para atendimento imediato. Lá você vai receber medicações na veia, intravenosas, no soro, para passar essa crise que não resolveu com medicação oral, comprimido. Pode ser necessário usar algumas medicações para o labirinto que seu médico vai prescrever por alguns dias. Elas são chamadas de supressores vestibulares e atualmente a gente usa elas por um período muito curto de tempo, em torno de 1 semana. Depois desse período, essas medicações já começam a atrapalhar a recuperação do labirinto. Passado isso, começa a fase mais importante do tratamento, que é evitar novas crises. Para isso, é importante procurar o médico otoneurologista, que é o especialista em tontura, como eu. Ele vai investigar a causa da sua tontura, de acordo com a sua história e de acordo com alguns exames complementares que ele vai pedir. Os exames mais comumente solicitados são exame de sangue, exame do labirinto, que normalmente compreende o VRIT e a vectoeletroencefalografia, além da audiometria, que é um exame também para avaliar a orelha, ou seja, avaliar a orelha em todas as suas partes, e algumas ressonâncias de crânio, de ouvido, de coluna cervical. Ele precisa investigar todos aqueles sistemas envolvidos no equilíbrio que eu falei anteriormente, que são a propriocepção, a visão, o labirinto e o cérebro. Depois disso, ele vai diagnosticar a causa ou as causas da sua tontura, vai começar o tratamento e vai te acompanhar durante todo o tratamento até a alta. Esse tratamento varia bastante de acordo com o diagnóstico do médico, mas a título de curiosidade, eu vou contar para vocês algumas das doenças mais comuns e como elas são tratadas. A primeira delas é a VPPB, ou vertigem paroxística posicional benigna, que é conhecido nas redes sociais como labirintite dos cristais. É isso mesmo, a gente tem cristais lá dentro do ouvido e quando eles mudam de lugar, do otrículo para os canais semicirculares, eles começam a se mexer de acordo com o movimento da cabeça. E isso gera vertigem, que é aquela tontura com a sensação de que está tudo rodando sempre que movimenta a cabeça e que dura segundos a minutinhos no máximo. O tratamento para isso é fazer algumas manobras para voltar os cristais para o lugar certo deles e depois investigar por que os cristais estão saindo do lugar e tratar para isso não acontecer novamente. A segunda causa é a hipofunção vestibular unilateral ou síndrome deficitária. Nós temos 2 ouvidos, um de cada lado, e por isso 2 labirintos, um de cada lado. Esse termo de hipofunção vestibular unilateral significa que um dos labirintos está funcionando menos do que deveria, ou seja, menos do que o outro lado. Eu falo que é como se fosse um carro desalinhado e por isso causa tontura do tipo desequilíbrio e mal-estar que piora com os movimentos da cabeça. O tratamento é levar o carro para ser alinhado, ou seja, a reabilitação vestibular, que são os exercícios para treinar o equilíbrio.
tanto para estimular o labirinto que está funcionando pouco, quanto para treinar o outro labirinto que está funcionando bem, para compensar o que está funcionando mal. Além disso, a gente precisa investigar por que esse labirinto parou de funcionar e fazer o tratamento específico para isso. Enxaqueca vestibular também é uma doença muito comum e pouco conhecida. A gente conhece a enxaqueca só pela dor de cabeça forte que causa, mas ela tem vários outros sintomas, inclusive tontura. A tontura mais comum da enxaqueca são crises de vertigem, ou seja, a sensação de que tudo está rodando, que dura de minutos a horas e com enjoo e vômito acentuados. O tratamento envolve principalmente suplementos e medicamentos para controlar os sintomas, além de mudanças de estilo de vida, como melhorar a alimentação e evitar alimentos que são gatilhos para a crise de enxaqueca, ter um sono regular e de qualidade, gerenciar o estresse do dia a dia e fazer atividade física regular. Nesses casos, também pode ser necessária a reabilitação vestibular. Outra causa comum de tontura quando abaixa e levanta é a hipotensão postural, que é quando a nossa pressão abaixa quando a gente passa da posição deitada para em pé. Muitas vezes isso é causado com medicamento, então a gente tem que investigar todos os medicamentos que o paciente usa e trocar ou mudar a dose se for o caso. Se não for o caso, a gente orienta a beber bastante água, se alimentar frequentemente e de uma maneira bem saudável, e nesse caso a gente precisa da ajuda do cardiologista, já que é uma doença bem cardiológica. E por último, a gente tem as alterações cervicais, que podem ser alterações da própria coluna, como hérnia, como protrusões, ou alteração da musculatura aqui do lado, contratura muscular. Existem alguns reflexos do equilíbrio entre a coluna, o ouvido e os olhos. Então, por isso que alterações de coluna podem alterar o equilíbrio e dar sintoma de tontura. Em geral, é uma tontura mais do tipo desequilíbrio que piora aos movimentos do pescoço e também da cabeça. Nesse caso, vai ser importante uma fisioterapia especializada, além de algumas medicações, tanto para dor quanto relaxantes musculares. Na maioria das vezes, também é importante o fortalecimento da musculatura dessa região. Você se encaixou em algum desses exemplos? Você quer ter uma avaliação específica, saber a causa da sua tontura e tratar direto ao ponto? Para isso, conte comigo. Clique no link da bio, agende sua consulta e vamos começar juntos essa jornada no seu tratamento de tontura.